Estou aqui com a imagem da placa, onde a gente já removeu o codec de áudio, já fez a limpeza dos pads e eu vou explicar para você porque não necessariamente em todos os casos seria necessário que a gente fizesse aqueles jumpers que normalmente a gente costuma fazer. E vou explicar também porque a gente faz em todos os casos, ok? Aqui a gente tem a imagem da nossa placa. Observem que eu removi aqui o codec de áudio. Remover aqui o nosso codec de áudio. E as linhas que normalmente a gente costuma fazer jumper são essas linhas aqui superficial. A gente consegue enxergar elas de forma superficial porque elas estão na primeira camada da nossa placa. E com isso acabam se tornando linhas mais frágeis. E exatamente aqui nessa área da nossa placa, de um canto a outro, a gente tem um ponto de fragilidade devido à estrutura da placa. Então quando o aparelho ele recebe algum impacto, alguma queda, exatamente aqui nessa área onde a gente acabou de marcar, ela sofre bem mais esse impacto. Sabendo disso, mesmo sem a necessidade da gente fazer os jumpers, nesse caso aqui só precisaria a gente fazer o rebalo e colocar o SEI de volta, que ele iria funcionar. Mas como a gente sabe que esses pontos são frágeis e a gente já removeu o codec de áudio, a gente já faz o jumper como forma de prevenção. Já que a gente faz o trabalho e dá a garantia de 3 meses para o cliente, não custa nada a gente fazer esses 4 jumpers, colocar o codec de volta no lugar, o aparelho vai funcionar e você vai ter aí um serviço mais garantido. Tá, mas e por que as linhas estão inteiras e mesmo assim o codec parou de funcionar? É como eu expliquei para você, essa área ela é frágil e ela sofre mais com pancada. Então com isso pode acabar acontecendo de fissurar algum ponto de solda embaixo do nosso codec de áudio. Pode acontecer de fissurar algum ponto de solda e com isso o nosso codec parar de funcionar. E não especificamente o problema foi os nossos jumpers que a gente costuma fazer no nosso codec de áudio. Beleza? Então tá aí, esses são os 4 pontos que a gente costuma fazer o jumper. E se a gente remover o codec de áudio e viu que não há necessidade de jumper, mesmo assim a gente faz como forma de prevenção.